eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero cumprimentar, não é? Esse curso, nós junto delas, né? E o que eu estou vendo aqui, e estou feliz, que é junto delas e junto deles também, não é? Então, somos nós, mulheres, falando, compartilhando nossas experiências de vida, nossas experiências de profissionais e de estudantes, né? De estudantes, porque o professor tem que ser estudante. Se ele disser, não sou mais estudante, não pode ser mais professor, né? Isso eu tenho com clareza, e nessa alta idade que tenho, eu só me julgo no direito de, com mais de 80 anos, continuar professora, porque eu quero dizer a vocês, estou estudando mais do que nunca. E o que é melhor, aprendendo, aprendendo muito. Então, essa curiosidade, este prazer em conhecer mais, né, é o que tem me estimulado. E é por isso que eu fico muito feliz com todos esses esforços de compartilhamento, né? Então, agradeço muito a organização, né? Agradeço as queridas colegas coordenadoras, né? Diretoras, desse nós junto delas, e da ABCMJ, não, ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, né? Então, isso é muito interessante. Nós temos o que falar a partir de vozes de mulheres. E acho interessantíssimo que esteja aqui vendo homens querendo escutar essa experiência específica de ser sexo e gênero feminino. Bem, posto isto, eu quero dizer para vocês que Maria e eu, nós trabalhamos juntas na PUC, Maria foi minha aluna, não é? E já há algum tempo participa da equipe Direito, Gênero e Igualdade, não é? Agora, Maria já se formou, não é? Maria hoje já é uma advogada, por sinal, advogada de número 500.000 da UAB de São Paulo, recebendo, inclusive, congratulações especialíssimas no evento que a UAB São Paulo promoveu. E isso é muito interessante. Maria é, de fato, muito jovem. Maria está iniciando o mestrado este ano, não é? E Maria é uma jovem mulher muito feminista e que tem muito a compartilhar. E é com muita alegria que eu acho que uma professora que pode ser vó de uma outra jovem mestranda em processo de formação, não é? Poderem, não é? A partir de uma experiência que já tem de aula da PUC, né? Poderem se propor a este formato de hoje, não é? Eu só quero dizer para vocês que antes de trabalhar a violência sexual contra nós mulheres, nós entendemos que seria importante, não é, trabalhar um pouco com um brevíssimo panorama histórico sobre a inferioridade política, social, econômica e cultural das mulheres. Não é? E por que? A gente pergunta, mas por que mais violência de homens contra as mulheres do que mulheres contra homens? Né? Eu acho que a gente só entende isso se fizesse brevíssimo, como disse, mergulho histórico, não é? Depois eu entendi também, e Maria que vai fazer essa parte, que vale muito fazer um brevíssimo panorama conceitual e normativo da violência sexual contra as mulheres como violência de gênero. Né? É importante, né, que fique muito claro que trabalhar a violência sexual contra as mulheres, trabalhando-se o conceito de gênero, ela é melhor entendida, melhor compreendida, e a partir de melhores compreensões, melhores captações desse fenômeno da violência sexual contra nós, nós poderemos ter, não é, intervenções mais seguras e com maiores chances de serem eficientes e eficazes, certo? Depois, eu vou trazer aqui para vocês uma experiência, né, também breve, de um livro que fiz a partir de uma pesquisa com Ana Lúcia Pastori Schritzmeyer e Valéria Pandiardian, que se chama Estupro, Crime ou Cortesia? Abordagem sociojurídica de gênero. Já chegamos lá, seria o ponto 3, que eu vou trazer, e depois é o ponto 4,
em que Maria vai, muito brevemente também, trazer dados, né? Dados, fatos da violência sexual contra as mulheres, não é? E vai trazer leis, a normativa, não toda, né? Sobre a normativa sexual de crimes contra as mulheres, mas ela vai recortar alguns. Então, posto isso, eu acho que é interessante a gente navegar, vocês podendo ter um rumo dos nossos rumos aqui. Espero que vocês tenham entendido que valeu a pena eu mostrar esse tipo de percurso que nós vamos fazer. E aí, para começar com a questão da inferioridade da mulher, eu quero dizer que eu achei que valeria a pena a gente trabalhar primeiro com a questão do surgimento da desigualdade do mundo e das inferioridades do mundo. Eu fiz questão disso porque eu trabalho a questão de gênero, a nossa problemática de mulheres, de uma maneira interseccional. Maria também, né? Interseccional, muito especialmente no país como o nosso, com tanta desigualdade social, com tanta pobreza, não é? E que temos, não é, tanto racismo, mesmo tendo como maioria, de acordo com o IBGE, não é? 56 de pessoas negras, sendo que pardos e pretos, não é? Pardos em número muito maior. Maria, deixa eu até perguntar, o número é exatamente esse do IBGE? 56? Eu acho que é por aí, professora, ou é 56 ou é 51. Não, eu acho que é 56. Então, aí eu tenho certeza. Obrigada. Vejam aqui. Então, o que eu quero dizer, e sugerir a vocês, que eu sempre falo para os meus alunos, nossas aulas são breves, não é? Então, é mais um convite a vocês se interessarem pelos temas. Né? Então, eu quero dizer, para entender um pouco a origem da desigualdade do mundo, eu sugeriria a leitura de um livro, que é um livro, não é aqueles livros enormes que até eu, professor, às vezes fico assustado com medo de... Custa muito, né? E ter dificuldade de encontrar tempo para lê-lo por inteiro. Esse livro não é nada tão grande, é um livro muito didático, muito boa comunicação, e esse livro de Engels, ele se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Aliás, gostaria também de trazer Rousseau, que, como você sabe, um dos grandes do iluminismo, não é? Que no seu livro, não no contrato social que todos nós conhecemos, né? Mas na origem da desigualdade, também aponta que essa origem se consolidou a partir do estabelecimento da propriedade privada, porque antes as pessoas, homens e mulheres, eram nômades. Quando deixaram de sê-lo e se assentaram na terra, é que o problema passou a surgir. Bem, voltando, estou trabalhando essa história porque não haveria tanta violência contra nós mulheres se nós socialmente não fôssemos consideradas inferiores e os homens se julgassem no direito de nos espancar. E indo ao último, né, aos piores, que são as violências sexuais, e o último, que é o feminicídio, que é a letalidade, certo? Se nós não estivéssemos nessa posição. Por isso, este meu empenho. Chamamos atenção aqui com Rosmarie Muraro, inclusive através de um livro que eu também recomendo, que é de Silvinha Chaquian, cujo prefácio até é meu, a grande promotora Silvia Chaquian, não é? Rose Muraro, que eu tenho os livros dela no original, mas dessa vez o meu recurso foi através do livro da Silvia. Vale ler Rose Muraro também diretamente. Né? Ela fala da mística cristã. E não pensem que ela era não cristã e não católica. Ela era muito católica, muito cristã. Mas ela chama atenção para essa mística cristã e também para o reforço na nossa contemporaneidade da teologia cristã, né? Inclusive da teologia da libertação, que é belíssima no que diz respeito aos pobres, mas que nos deixou a nós mulheres de lado, não é verdade? E segundo Rosmarie Muraro, o mito cristão representa a transição de uma era que teria sido matricêntrica, centrada na mulher, né? Numa mulher mãe amorosa,
e permissiva, e aí ela passou a ser, quando houve a questão do monoteísmo, não é? Você sabe? Passou a ser obra de um criador rígido e centralizador que pune com rigor a tradição de suas regras. Para quem tem dúvidas quanto ao que eu estou falando, eu convido a lerem o Velho Testamento, certo? Podem ler o Novo também, que não vai ser tão novo, nada novo em relação a nós mulheres, mas muito especialmente o Velho Testamento, né? Então, está lá nessa mística cristã, como ela fala, aquela ideia de que o conhecimento, quando ele é um conhecimento por parte da mulher, que no fundo é muito mais emoção do que racionalidade, não é? Este conhecimento é o conhecimento condenado, como diz Rose Muraro. É exatamente aquele conhecimento que seria o nosso de mulheres e que daqui a pouquinho nós vamos chegar no ponto da caça às bruxas, inclusive, na Inquisição, durante o feudalismo. Né? E eu quero aqui, porque eu acho que isso traz alguma leveza e traz alguma irritação também da gente. Eu quero só trazer 3 santos aqui: o Santo Ambrósio, o São Crisóstomo e o São Tomás de Aquino. O brilhante São Tomás de Aquino, meu Deus. Eu estudei tanto justiça com São Tomás de Aquino. Que maravilhoso São Tomás de Aquino. Se não tivermos as lentes de que ser humano não é só masculino, é também feminino. Então, vejam as pérolas desses ilustres santos. O primeiro, Ambrósio. Adão foi induzido ao pecado por Eva, e não Eva por Adão. É justo que a mulher aceite como soberano aquele que ela conduziu ao pecado. E o João Cristóvão, santo também. Em meio a todos os animais selvagens, não se encontra nenhum mais nocivo do que a mulher. E o quarto, eu quero chamar a atenção de várias encíclicas papais, né, até o dia de hoje, ressaltando a dicotomia que torna a mulher inferior e com menos poder. Se acharem que também isso é coisa de feminista, por favor, eu espero que esteja me escutando, não diga, essas feministas ficam inventando histórias, não é? Ficam inventando histórias. Então, eu queria só perguntar por que é que as mulheres, né, na Igreja Católica, que tem sido historicamente no nosso Ocidente a igreja hegemônica, agora sendo, né, recebendo alguns abalos, né, por outras igrejas cristãs e não cristãs, não é? Vejam vocês, não é? Em que estamos lidando com o tema da violência sexual na perspectiva de gênero e trazendo, não é, um pouco de história a respeito de como nós, mulheres, chegamos até esse nosso século XX, ainda em situação de subalternidade, muitas de nós, não é? E o que justificaria, entre aspas, esse justificaria, violências. E acabamos de ter uma grande violência, não é? Realmente é triste, mas isso não tira de nós, mulheres ativistas, mulheres militantes, mulheres que acreditamos que vale a pena lutar por respeito, não é? E por igualdade, né? De prosseguir aqui com uma certa tranquilidade. Bem, naquele panorama histórico que eu estava dando, Maria está pedindo a palavra. Não era pra saber se a gente já tinha voltado mesmo, mas acho que já voltamos pro YouTube, sim, tá tudo certo. Tudo bem. Já estamos já no YouTube, professora. Vamos retomar, então, por favor. E desde já falando que é absolutamente lamentável que a gente tenha sido invadida, que isso só mostra a importância de nós continuarmos falando nesse assunto. Vamos ouvir a professora Silvia, por favor, e a professora Maria. Exato. Então, como eu dizia, não é? O que nós estamos trazendo um pouco de história para realmente mostrar como historicamente, não é, foi sendo trabalhada essa situação de inferioridade da mulher, a qual chegamos hoje no século XX, ainda padecendo tanta violência de tantos tipos, e vocês destacam e querem que destaquemos a violência sexual contra as mulheres. Não é? Perfeito. Eu gostaria de citar também nesse panorama histórico, não é, a Silvia Federici
convidando a vocês que leiam Caliban e as Bruxas, O Caliban e a Bruxa, e Mulheres e Caça às Bruxas. O que é que Silvia Federici fez? No primeiro, então, foram 30 anos de trabalho em que ela procura estudar, não é? Aquela passagem do feudalismo para a modernidade, para o capitalismo, digamos assim, em que ela mostra de que maneira, não é? As sociedades europeias, vamos dizer assim, muito especialmente, e através da Inquisição da Igreja Católica, procuraram, não é? Tapar as nossas bocas, impedir as nossas ações de mulheres, não é? Que não se coadunavam com o pensamento da Igreja Católica, que era o pensamento único, não é? E elas, então, buscaram conhecimentos médicos, e, inclusive, conhecimentos médicos, e vocês terão na próxima aula, com a próxima aula que vocês terão aqui, com a Melânia Fachin, né? Vocês verão o tema do quanto eles estavam voltados e nos anular, muito especialmente buscando controlar direitos reprodutivos e sexuais de nós, mulheres. Não. Bem, passando isso, nós queremos chegar ao Estado moderno, não é? Estado moderno de direito, né? Que é exatamente como Kelsen, não é? E Weber falam, eles são como uma moeda, né? De um lado, o Estado, e de outro lado, a lei, as normas. E o Estado moderno tem característica de ser um Estado burocratizado e legalizado, e tudo ele sendo gerido através das leis e das normas. E que leis e normas eram essas? Eram leis e normas muito androcêntricas, isto é, leis e normas feitas por homens, dando privilégios a homens, e não só privilégios de gênero, mas privilégios de... buscando exatamente, né, a partir do Estado moderno, romper com o feudalismo, as castas, buscando igualdade de todos. É interessante falar, mas que nessa igualdade de todos, é de fato todos, não no sentido do português que dizem que o todos abrange todas as pessoas. Não, literalmente, não é? Abrangendo e designando todos como os seres masculinos, não é? Bem, então, esse direito androcêntrico, patriarcal, aqui no Ocidente, muito, né? A partir do direito romano, não é? E é interessante trazer aqui, que todos nós temos uma lembrança tão boa do iluminismo do século XVIII, não é? Estudamos todos nas nossas escolas, Hobbes, Locke, Rousseau, que são marcos da filosofia, que ressaltam a razão humana, né? E que muito inspirou, inclusive, a Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo, ele, como um movimento de pensamento, buscou questionar, exatamente a partir de premissas humanísticas, né, as desigualdades entre as pessoas. Alcançou, entretanto, somente parcela da população, homens brancos da nobreza e da burguesia, e se deu em grande parte às custas de uma necropolítica colonial imperialista. É interessante essa expressão, esse conceito de necropolíticas, trazidos pelos grandes pensadores negros, Fanon e Mbembe, que eu também sugiro a que vocês se aproximem das ideias desses dois grandes basilares no questionamento do racismo, com o qual o feminismo tanto deseja dialogar e tem dialogado. Bem, a subjugação da mulher ao mundo privado foi reiterada, vejam que tristeza, pelo iluminismo, quando foi abordada cientificamente. Imagine que Rousseau, essa maravilha que todos nós estudando de pessoa, não é? Mas quando ele tratou naquele livro, Emílio, sobre educação, da educação, ele defendia que a mulher deveria ser educada para cuidar do marido e dos filhos, não é? E o que é interessante é que essa desigualdade foi questionada por mulheres naquela época, não nós aqui hoje. Interessante isso, né? Por mulheres contemporâneas ao próprio iluminismo. E assim, diz Amélia Valcárcel, uma espanhola feminista notável, ela fala assim, o feminismo é filho não desejado do iluminismo, não é? Porque exatamente, vocês já ouviram falar
na Mary Wollstonecraft, que inclusive tem um livro traduzido, gordão, mas vale a pena ser lido, né? Ela questiona Rousseau na época. E naquela época nós não tínhamos essa facilidade de comunicação. Ela questiona Rousseau, como também questionou na Revolução Francesa Olympe de Gouges, né? Esse androcentrismo, esse machismo presente nesses grandes movimentos libertários, mas libertários de homens, como acabamos de falar. Agora, o que podemos fazer para combater essas desigualdades? E, no nosso caso, porque é objeto nosso trabalhar com o tema das mulheres, né, e da perspectiva de gênero, o que é que nós podemos fazer? Nós ainda queremos, além de ressaltar, não é? Por exemplo, ainda mais a frase da Olympe de Gouges, se as mulheres têm o direito de subir ao cadafalso, também deveriam ter o direito de subir à tribuna, não é? E essa mulher preparou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque ela não estava presente na luta da Revolução Francesa, no todos que era falado, certo? Bem, eu quero agora dar um salto temporal para terminar essa minha parte agora e dar para Maria, mostrando, muito mais próximo de nós, temos no século passado a criação da ONU, pós as duas grandes guerras, né? Pós a segunda, em 45, a guerra terminou em 45, e imediatamente foi criada a ONU, depois daqueles horrores, no total, mais 55 milhões de pessoas foram mortas nessas guerras. Bem, 48, ressaltamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Essa declaração, ela é basilar em todo o pensamento ocidental de busca por igualdade de todos os seres humanos. Então, esse todos nosso, agora, é um todos que capta a universalidade dos direitos humanos. É um todos de verdade que a gente está buscando, que buscaram na Declaração Universal e que nós, militantes, nos inspiramos. A dignidade humana como fundamento ético do direito. O artigo 1º da Declaração diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Quero destacar, né, que também seguiu-se a essa declaração, está aqui colocado até a data de hoje, né, o grande sistema internacional de proteção aos direitos humanos da ONU, né, com 9 grandes tratados, dos quais a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação, todas as formas de discriminação da mulher, que foi de 1979, bem no meio da década da mulher, promovida pela ONU, de 75 a 85. A de 75, no México, na cidade do México, e foi, em linguagem estudantil, tirada, né, dessa grande conferência internacional, o compromisso da ONU de elaborar uma convenção sobre os direitos das mulheres, né? E ela veio já antes da convenção, da conferência de 80, que foi em Copenhague, e a última, que finalizou em 85, foi no Quênia. Então, essa é de 79, a Convenção CEDAW, não é? Aqui, eu quero dizer 2 coisas. A palavra gênero, que nós vamos destacar, ela não aparece nesta convenção, como também não aparece a palavra violência. E vejam por quê. Em 79, na ONU, mesmo com a força de Eleanor Roosevelt e o conhecimento que tenho de mulheres da América Latina, feministas, né, lutando porque aparecesse Convenção contra a Discriminação e a Violência, ou que a violência estivesse presente, não houve possibilidade, porque tratava-se da busca de uma convenção ou tratado, né, que é sinônimo, internacional, e não se conseguiria, né, ainda essa aprovação mínima de 60 Estados-parte, se mencionasse violência contra a mulher. Por quê? Porque violência contra a mulher
era um tabu. E a minha pergunta, que eu vou deixar percorrer até o final das nossas falas, continua tabu uma violência contra a mulher? Falar-se, então, de violência sexual contra a mulher é um tabu? Será que é? Será não? Será que o que houve hoje é a demonstração do tabu? O que significa tabu? Há uma proibição. Não se deve falar sobre o tema. E por que não se falar? Para não se eliminar um tema dessa profundidade e dessa perversidade. Maria, você. Boa noite a todas, a todos e a todes. É sempre um desafio e uma honra falar junto e com a professora Silvia. Bom, partindo desse lugar, né, da conceituação de gênero e de violência de gênero, que ela não está na recomendação CEDAW, mas ela está presente em tratados internacionais depois, inclusive em leis brasileiras. E aí, primeiro, é importante a gente entender o que é gênero, né? A gente ouve falar bastante sobre violência de gênero, sobre a perspectiva de gênero no direito, sobre a importância das lentes de gênero no direito, mas o que é gênero? A professora ela destaca no livro Feminismos, que escreveu junto com a Alice Bianchini, que é um conceito histórico e dinâmico. O conceito de gênero ele muda ao longo do tempo, de acordo com a forma como as reivindicações feministas estão se colocando, assim, porque o conceito é essencialmente da teoria feminista, né? Então, na primeira onda do feminismo, que é aquela das feministas liberais, lá no começo, que foi o que a professora falou, que é decorrência desse iluminismo, esse filho indesejado do iluminismo, a ideia de gênero ela não existia propriamente, e sexo e gênero eram a mesma coisa. Então, não se entendia que gênero era uma coisa diferente do sexo biológico feminino masculino. Depois, na segunda onda do feminismo, perto da década de 60, que se começa a questionar o elemento gênero como um elemento dissociado da biologia. Então, o sexo seria biológico e o gênero seria a construção social em torno daquilo que é biológico. Então, essa ideia ela surge a partir da frase célebre, né, da Simone de Beauvoir, o não se nasce, mulher torna-se. Nesse momento que ela escreve o segundo sexo, ela não está falando propriamente de gênero, mas é a partir dessa linha de pensamento de o que é se tornar mulher, o que é ser mulher, é que surge o conceito de gênero, nessa ideia de conceito de construção social e histórica, que é o que a professora demonstrou com toda essa linha temporal, que é o papel da mulher, a subordinação da mulher na nossa sociedade ocidental, o que a gente conhece como ser mulher, aquilo que nos determina enquanto mulheres na sociedade, é uma construção social, histórica, cultural, que vem de muito tempo atrás. A gente remonta, né, aí a Caça às Bruxas como um início dessa construção de forma de consolidação do patriarcado, dessa construção social de gênero nesse aspecto social. E aí depois a gente tem a terceira onda do feminismo, né, que rompe com a binariedade de gênero e que abre as portas para a gente discutir diversas outras questões e abre as portas para a gente discutir gênero e sexualidade e as questões da população LGBTQIAPN+, sem pensar que as coisas têm que ser duais, né, o homem ou mulher, o que é de homem, o que é de mulher, e sim de uma forma mais fluida. E por que é importante a gente se apropriar desse conceito, conhecer a palavra gênero, entender o que ela significa e usar ela na nossa militância, nos nossos estudos, e usar ela para entender o direito? Porque é o gênero que nos permite melhor conhecer e compreender o fenômeno da violência e da desigualdade contra as mulheres, que não são naturais e sim construídas sócio-histórico e culturalmente. Assim como o papel social da mulher é construído socialmente, a violência que é infligida à mulher também é construída socialmente, porque essa violência ela só se inflige por causa do papel social ou por causa do descumprimento desse papel social. Então, a gente ouve muito falar que, quando a gente vai falar de violência doméstica, por exemplo, a violência ela ocorre normalmente em momentos pós a mulher deixar de exercer alguma função que lhe era atribuída por ser mulher, né? O feminicídio também é uma violência que está muito ligada a deixar de exercer esse papel social que foi imposto e daí sofrer com a violência máxima, né, que é a morte. E a violência sexual também está nesse contexto. A gente vai ver mais tarde que existem até algumas especificações no Código Criminal para essa situação. Então, a violência sexual ela também existe em relação às mulheres por um papel social, por uma imposição, por uma relação de poder que existe em relação do homem em relação à mulher, e pelo exercício desse poder através da sexualidade, né?
E aí essa ideia de violência de gênero, ela surge pela primeira vez internacionalmente no direito com a Recomendação Geral número 19 do Comitê CEDAW, de 1992, né? O Comitê CEDAW é o Comitê de Monitoramento da Convenção CEDAW, ele é responsável por perceber, ver se as recomendações, se as determinações, né, da Convenção CEDAW estão sendo cumpridas pelo país, e entre outras funções, e por redigir recomendações gerais aos países, que são entendimentos, como se fossem entendimentos jurisprudenciais sobre a convenção, né? Então, a interpretação do que a convenção quer dizer. A convenção fala em discriminação contra as mulheres, e aí a recomendação geral número 19 vem para mostrar que a discriminação contra as mulheres é uma forma de violência de gênero, e usa as palavras violência e gênero, e fala que essa é a violência que é dirigida contra uma mulher porque ela é mulher, ou que afeta as mulheres desproporcionalmente. Depois essa recomendação foi atualizada pela Recomendação Geral 35, né, e em 2017, e, enfim, é a recomendação do Comitê CEDAW sobre violência de gênero contra as mulheres. Depois a gente tem a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a chamada Convenção Belém do Pará, né, da OEA, em 1994, que ela vem também definir o que é violência contra a mulher. Nessa definição, ela fala de qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico contra a mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E aí a convenção também, ela lista, né, de forma não taxativa, infelizmente, as formas como a violência contra a mulher ela pode ser exercida. Então, ela fala de violência física, de violência psicológica, sexual, patrimonial, violência política. Existem, né, essa violência ela se expressa de diversas formas. E também ressaltar aqui a Recomendação Geral número 33, também do Comitê CEDAW, da ONU, de 2015, que é a Recomendação Geral sobre o Acesso das Mulheres à Justiça, que fala no seu parágrafo 7, né, que a discriminação ela pode ser dirigida contra as mulheres por motivo de sexo e de gênero. Então, olha só, ela faz essa diferenciação entre sexo e gênero e explica que gênero refere-se a identidades, atributos e papéis socialmente construídos para mulheres e homens, ao significado cultural imposto pela sociedade, às diferenças biológicas que se reproduzem constantemente no sistema de justiça e suas instituições. E aí ele ressalta que em virtude do artigo 5º da Convenção CEDAW, os Estados, partes que assinaram a Convenção, que são signatários, como o Brasil é signatário, né, têm a obrigação de tornar visíveis e remover as barreiras sociais e culturais subjacentes, incluídos os estereótipos de gênero que impedem as mulheres de exercer e reivindicar seus direitos e acesso a remédios, no caso de justiça, né, efetivos. Então, é interessante ver como na ordem internacional a palavra gênero e violência foi surgindo, e surge esse compromisso dos estados de combater essa forma de violência que é a violência de gênero. E aí, como é que isso aparece no Brasil, né? A nossa Constituição, ela não fala a palavra gênero, de 88, mas ela já Maria, prevê... eu vou só te interromper um pouquinho, porque estava no YouTube aqui falando que estava sem áudio. Já retornou, Guilherme, o áudio? Eu não sei se a gente está sofrendo ataques também no YouTube. Meu Deus do céu, hoje o assunto é muito importante para a gente ser tão visada assim. Tá joia. Agora, então, desculpa, Maria, pode prosseguir. Imagina, tranquilo, a gente está tensa, né? Foi um momento de nervoso aqui, tá normal. Mas, enfim, voltando aqui, eu estava falando da Constituição de 88, né, que ela não usa a palavra gênero, mas é uma Constituição que foi construída a partir de muitas reivindicações populares. Então, por exemplo, as mulheres, elas se reuniram, né, existiu a campanha constituinte para valer, tem que ter palavras de mulher, em que foram feitas, de fato, reivindicações aos constituintes para que eles atendessem às necessidades da mulher brasileira, que naquela época já eram as necessidades da mulher brasileira hoje em dia. E com muito esforço, a gente chama até de lobby do batom, né, é o movimento que existiu de organização feminista dentro da Constituinte, para justamente reivindicar esses direitos e garantir algumas coisas já na nossa Constituição. E
uma dessas conquistas, inclusive, né, a professora Silvia fez parte desse momento histórico aí de forma muito incisiva, é sempre ótimo quando ela conta essa história. Eu fico até tímida de eu estar contando essa história com ela aqui, mas o artigo 226 da Constituição, que fala sobre a proteção do Estado à família, né, ele passou a prever no seu parágrafo 8º que o Estado asseguraria assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. E esse parágrafo parece pouco um parágrafo no artigo de uma Constituição, mas, na verdade, ele foi essencial, junto com a Convenção de Belém do Pará, para que fosse criada a Lei Maria da Penha, em 2006, que é a nossa única legislação, né, sobre mulher que usa a palavra gênero de fato. Depois dela, a gente teve a Lei do Feminicídio, que de um dia para o outro, né, no projeto de lei inicial tinha a palavra gênero, mas na calada da noite os deputados resolveram tirar e usar a condição do sexo feminino ao invés da palavra gênero. Mas em 2006, né, a Lei Maria da Penha ela fala de violência de gênero contra a mulher, ela usa essa palavra de uma forma muito disruptiva e de uma forma que foi nesse momento histórico que isso foi possível, né? Logo depois do feminicídio de 2015 já não pôde mais, e depois disso, desde então, a gente não consegue aprovar no Congresso nenhuma lei que tenha a palavra gênero nela. Ela é sempre vetada, não só no Congresso Nacional, mas também na Lesp, a gente tem relatos de que é assim que funciona também, e imagino que em outras câmaras de deputados estaduais também aconteça esse fenômeno, que é a abolição da palavra gênero. De onde é que vem essa abolição, né? Maria, Vem dessa... Oi, pode Maria, eu falar. quero dizer que a semana passada eu estive na Câmara Municipal de São Paulo, né? E vereadoras disseram que, por mais que elas intentem, não é, colocar a palavra gênero, porque ela traz esse conceito, como já falamos as duas, traz uma contribuição, ela é um instrumental, né, que nos permite compreender melhor essa situação, é impossível. Então, temos uma força da ideologia de gênero, né, que nega que gênero seja um conceito, diz que isso é uma ideologia que não vale nada, só serve para atrapalhar, para perverter. Né? Era só isso que eu queria trazer como dado. Exatamente, é justamente por causa dessa ideologia de gênero que usa, né, a suposta defesa da lei natural, da família, dos bons costumes, para dizer que nós feministas estamos deturpando a família, os valores, os bons costumes, e que o gênero seria uma perversão dessas instituições, né, que são fundamentais na nossa sociedade, e isso é usado como ferramenta de manipulação para convencer as pessoas que as pautas das mulheres e da população LGBTQIAPN+, não podem ser ouvidas, não devem ser levadas adiante, e inclusive que alguns direitos já garantidos constitucionalmente ou nos nossos códigos devem retroceder porque significam a depravação moral, né? É triste esse cenário atual, mas voltando para a Lei Maria da Penha, que vivia outro cenário, que foi possível falar de gênero, né? Ela também é inovadora e ela também descreve alguns tipos diferentes de violência, entre elas a violência sexual, que é o tema da aula de hoje, e com o entendimento de que a violência sexual pode ocorrer no meio intrafamiliar e doméstico, o que ela está afirmando é que existe estupro marital, então o estupro pode acontecer entre marido e mulher, né? E também está afirmando que existe a violência sexual contra as crianças dentro da família. A partir dessa lei é possível a gente chegar a essas conclusões, né? Ela entende que é possível que essa violência aconteça no âmbito doméstico e familiar. E aí, mais ou menos na mesma época, né, um ano antes, em 2005, tinha sido aprovada a Lei 11.106, que alterou o Código Penal, e aí conseguiu retirar do Código Penal o termo mulher honesta, porque até 2005 o Código Penal diferenciava a mulher honesta daquela que seria desonesta. E isso gerava implicações na proteção jurídica dessa mulher. Se ela fosse honesta, ela seria mais protegida, se ela fosse desonesta, ela seria menos protegida. E, além disso, né, ele retira um dispositivo que colocaria o casamento como uma forma de reparação ao dano no caso de crime de estupro, e que daí afastaria a aplicação de pena caso a vítima se casasse com o seu agressor, né, não seria aplicada a pena, e haveria redução de pena caso a vítima se casasse com uma outra pessoa. Porque o entendimento até então, né, essa coisa da mulher honesta, da reparação do dano pelo casamento, é que o estupro seria um crime contra a honra, mas não a honra da mulher, porque a mulher não tinha honra. A honra do marido ou da família daquela mulher, do homem mais próximo, né?
E depois, em 2009, né, com a Lei 12.015, também um outro avanço, uma outra mudança paradigmática no Código Penal. Foi a partir daí que os crimes que antes eram tipificados como crimes contra os costumes, reiterando essa lógica da honra, passaram a ser compreendidos como atentados contra o livre exercício dos direitos sexuais e contra a dignidade sexual, tanto de mulheres quanto de homens, né? Então, a vítima deixou de ser uma coisa determinada. E aí, com isso, né, a nomenclatura do título que trata desses crimes passou a ser crimes contra a dignidade sexual. Isso só em 2009. Também, a partir dessa lei, né, foi que o estupro ele foi unificado com o atentado violento ao pudor, foi criado o tipo de estupro de vulnerável, e esses dois crimes foram considerados crimes hediondos. E é isso. Com isso, a gente chega ao status quo de 2009, que foi quando a gente conseguiu tipo, passar a reconhecer esses direitos que já eram internacionalmente reconhecidos, talvez desde 1992, com a RG 35, a RG 19, né? Como uma forma de violência de gênero contra a mulher. Isso foi introjetado de fato nas leis brasileiras, no Código Penal brasileiro, em 2009, com essa lei 12.015. E aí, nossa dinâmica aqui, eu vou voltar para a palavra para a professora Silvia, que vai fazer essas considerações. Exatamente. Essa minha parte aqui, que vai preceder a da Maria, que vai trazer, como eu já disse, dados específicos sobre violência sexual de gênero no momento, né? E vai tratar de alguns dos crimes, né, do Código Penal e fazer algumas considerações e trazer algumas situações de fato jurisprudenciais, uma delas. O que eu quero aqui é trazer uma experiência muito interessante que eu vivi há mais de 20 anos, que foi a elaboração, que já mencionei, de uma pesquisa sobre o estupro, e que resultou no tal livro Estupro, Crime ou Cortesia, de 1998, a abordagem sociojurídica de gênero. Eu quero muito falar sobre duas ou três aspectos. Eu quero, em primeiro lugar, explicar por que esse nome, que talvez muitas pessoas me escutando tenham dito. Que nome é esse de livro? Que história é essa? Estupro? Crime ou cortesia? Essa professora está brincando com a gente? Foi mais ou menos isso que o diretor da minha faculdade, o queridíssimo professor Hermínio Marques Porto, maravilhoso, que foi diretor, inclusive, da faculdade, professor de Direito Penal. Eu chego, alguns dias depois do lançamento do livro, e ele com o livro na mão. Ele com o livro na mão me diz, professora Silvia, pode me explicar o que é isso? Estupro, crime ou cortesia? E eu, professor Hermínio, exatamente de um procurador da Justiça, como o senhor é atualmente, né? Do Ministério Público, só que do Rio de Janeiro, que no caso de um estupro de um rapaz de 27, tendo como vítima uma jovem de 13 anos, né? Ele, na sua manifestação de procurador da Justiça, o segundo grau, portanto, não é? Ministério Público falando, ele disse o seguinte, eu vou ler. Para quem duvidar, verifique. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro de 74, Revista dos Tribunais, 481/403. Vejam, será justo, então, o réu Fernando Cortes, primário, trabalhador, sofrer pena enorme e ter a vida estragada por causa de um fato sem consequências, oriundo de uma falsa virgem. Com Cortes, assediou-o, a jovem, até se entregar. E o que, em retribuição, lhe fez Cortes? Uma cortesia. Eu trago isso porque eu acho assim, mostra tudo, né? O que acontece em relação, né, às dificuldades que os homens têm de enxergar no que diz respeito à violência sexual, um efetivo respeito à parte mulher, à parte
vítima principalmente. Não é? É algo assim que chega às raias, eu diria isso é um verdadeiro absurdo, não é? Um procurador da Justiça fazer uma afirmação dessa. Neste livro, junto com Valéria Pandiarjan, que nós duas escrevemos, Ana Lúcia foi a orientadora metodológica, né? Nós criamos algo que eu realmente acho das melhores coisas que eu fiz nesses tantos anos de militância acadêmica. Indúbio pro estereótipo. Todos sabem que no direito penal é um provérbio, uma grande máxima, né? No caso de dúvida, não é? Pro réu, indúbio pro réu. No caso de dúvida, quando não está perfeitamente comprovado um crime, então, pela liberdade do réu. Né? Muito bem. Acontece que eu digo, no caso de crime sexual, de violência sexual, quando houver dúvida, pró-estereótipo. E qual é o estereótipo? O estereótipo eu volto lá para Eva. A Eva é a responsável e nós continuamos sendo, até meninas de 13 anos com um adulto, sendo a responsabilizada pelo próprio estupro. Tá? E eu quero dizer, um outro dos casos que analisamos, eu vou ser muito breve, e que Maria, depois eu peço, desenvolva um pouquinho sobre o tema do consentimento. Né? Eu dei o título de um dos casos analisados, o caso 12, quem cala consente, quem grita também. E exatamente aqui que contamos, né? Aqui fazemos o resumo desse processo, não é? Em que vocês vão ver, é uma menina indo para a missa, ela foi raptada, as figuras aqui que foram aceitas pelo juiz. O rapto foi comprovado e ele disse existiu. O sequestro foi comprovado e existiu. O cárcere privado, no processo, comprovado, e o juiz decidiu que sim. Mas o estupro, não. Exatamente porque disse a vítima, muito provavelmente, tudo indica, ela consentiu. Vocês entendem? Olha a falta de sentido. É uma menina indo para a missa com a mãe. Ela é raptada, sequestrada, ficou dias em cárcere privado, e tudo isso a justiça assume. Sim, está comprovado. Quando chega na hora da sexualidade, da violência sexual, essa não. Vocês entendem? Eu só trouxe essa, mas como esse exemplo, não é? Das dificuldades que nós temos que enfrentar, das mentalidades ainda presentes, ontem e hoje. Eu quero dizer que estou realizando uma pesquisa para atualização desta pesquisa de há mais de 20 anos, e o que estamos começando a enxergar são mais atenuações, as grosserias não são do mesmo porte, os machismos são um pouco mais suaves e mascarados, mas estão presentes. Eu fico por aqui, em função da hora, deixa eu dar uma olhadinha, ou eu acho que eu teria mais uns 5 minutos só para contar, mais um aspecto que eu trouxe aqui separado para trazer a vocês. Eu quero ler 2 considerações finais deste estupro e gostaria de saber o que é que vocês pensam a respeito desse dado aos quais chegamos, né? A violência sexual do estupro, enquanto violência de gênero, é um fenômeno praticamente universal, mas não é inevitável e muito menos incontrolável. Nós partimos da premissa de que educação sexual, não só de crianças, mas de adultos, também importa. E nós acreditamos que isso poderia atenuar ou eliminar essa realidade da violência sexual, em termos de violência sexual, a pior delas, que é a do estupro, né? E assim considerada pelo Código Penal. Outro ponto, a violência sexual doméstica, por parte de pais, principalmente,
parece não ser percebida por eles mesmos como algo hediondo e de graves repercussões no desenvolvimento biopsicossocial de meninas e adolescentes. Este fato aponta para a necessidade de providências quanto a políticas públicas na área da educação e da cultura, visando a erradicação desse tipo de comportamento. Pergunto, vocês concordam? É uma consideração que fizemos depois de um vasto estudo. E a última consideração que eu quero trazer e que peço uma reflexão de vocês a respeito. Estereótipos, preconceitos e discriminações de gênero estão presentes na nossa cultura e profundamente inculcados nas, eu pus entre parênteses, consciências dos indivíduos. São, portanto, absorvidos também pelos operadores do direito e refletidos em sua praxis jurídica. Bem, eu vou ficando por aqui, apenas antes de passar a palavra a Maria, insistindo, reflitam sobre o que está aqui trazido. Quantas vezes nós, até cidadãos e cidadãs que nos entendemos como pessoas de boa vontade, pessoas com dignidade e com respeito, quantas vezes nós absorvemos estereótipos sociais, preconceitos. A gente faz essa absorção inconsciente. E eu quero sempre dizer, eu que lido com este tema há décadas, de vez em quando me surpreendo com algum estereótipo e com algum preconceito. Eu falo isso porque, por mais que a gente lute, é muito forte o que a gente recebe de uma sociedade tão desigualmente estruturada, né? Tão estruturalmente estruturada, né? É por isso que eu digo, todo alerta nosso em relação ao que ouvimos, ao que presenciamos, ao que vemos, conhecemos, mas, em principal de tudo, eu diria, uma alerta em relação a nós mesmos. Será que, por vezes, um pouco mais ou um pouco menos, nós também estamos reproduzindo ideias patriarcais, machistas, plenamente desrespeitadoras do ser humano mulher? É uma questão que eu deixo para vocês, passando a palavra para Maria. Bom, nessa quarta e última parte aqui da aula, a gente queria começar falando um pouco dos dados do 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado agora em julho de 2023, os dados sobre violência sexual, né? Então, em 2022, foram 74.930 vítimas de violência sexual, o que representa um aumento de 8% em relação a 2021. Nesses casos que aconteceram em 2022, né, o estupro de vulnerável representa mais da metade desses casos. 89% das vítimas, né, são mulheres, algumas vítimas são homens, das vítimas que são homens, a grande maioria é de meninos, de crianças. 60% das vítimas de violência sexual no ano de 2022 tinham no máximo 13 anos, e nesses casos, 60% dos agressores são familiares, 20% são conhecidos e 14%, só 14% são desconhecidos. E quanto às vítimas que são maiores de 14 anos, também o padrão se repete, né? 14% eram parceiros íntimos, 10% ex-parceiros íntimos, 38% familiares, 15% de conhecidos e só 23% de desconhecidos, né? Além disso, né, 57% das vítimas de estupro são mulheres negras. E a residência é o local do crime em 58% dos casos. Então, no panorama, a gente vê que a violência sexual, ela ocorre nos mais diversos espaços, mas principalmente, né, dentro de casa, principalmente com crianças, principalmente com mulheres negras. Então, é muito importante sempre ressaltar a importância da interseccionalidade quando a gente vai estudar qualquer um desses temas, porque
todas as mulheres são vítimas desse tipo de violência, mas existe um grupo de mulheres que é mais vítima por serem atravessadas, né, por mais estruturas de opressão, mais eixos de opressão diversos. E aí, quando esses casos são levados à justiça, né, justamente como a professora falou, muitas vezes as mulheres se deparam com um sistema de justiça que não está preparado para recebê-las e para tratá-las da forma correta e para levar esse processo adiante da forma correta. Nos casos de estupro, isso fica muito claro. A professora falou sobre a questão do consentimento, e essa é uma discussão que existe. Sobre o tipo penal, ele fala, né, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, até conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E a discussão é, se para o estupro acontecer, é preciso que haja violência ou grave ameaça de fato. O que é que está em jogo? Qual é a violência? É a agressão física? É forçar fisicamente a mulher a ter aquela relação sexual? Ou é a ausência de consentimento que provoca a violência, né? Porque aí a gente até estava até comentando com a professora Silvia que na Espanha a campanha Não é Não, que a gente tem aqui no Brasil também, no Carnaval, principalmente, a gente coloca super adesivos, né? Não é Não e tal. Na Espanha, elas já estão discutindo que só sim é sim, né? Então, quando a gente fala do tema do estupro, é importante discutir um pouco o que é o consentimento, né? E nessa discussão do que é o consentimento, a gente fala também do estupro de vulnerável, né? O estupro está tipificado no artigo 213, e no 217-A está o estupro de vulnerável. E a grande diferença é a idade das vítimas. O estupro de vulnerável é aquele que acontece com vítimas menores de 14 anos. Nesses casos, a violência é presumida. O não consentimento também é presumido, porque se entende que vítimas, né, meninas e meninos de menos de 14 anos, não têm ainda a capacidade de decidir sobre esse tipo de coisa. Portanto, qualquer tipo de relação sexual com eles é considerada estupro de vulnerável, independente, inclusive, do histórico, porque a gente vê muito casos em que o histórico sexual e a experiência sexual que aquela menina vítima de estupro tem, mesmo aos 13 anos, o fato de muitas vezes, às vezes, não ser virgem, né, é levado em conta no judiciário para dizer que se ela já não era virgem, então não é presumida violência, então a gente pode discutir aí se houve ou não consentimento, isso existe. E isso não vem ao caso, né? A determinação a partir com menores de 14 anos, a violência é presumida, e o não consentimento, né, nesse caso, também é presumida. E nesses casos também, quando a gente vai falar sobre como é feita a prova, né, os crimes de estupro, como a gente viu, em sua maioria acontecem dentro de casa, né, com as vítimas no seu espaço doméstico, no espaço de maior reserva, né, então esses crimes são crimes silenciosos, eles às vezes não deixam rastros, eles não deixam, eles não têm testemunha, e aí para você levar esse crime ao judiciário é muito importante levar em conta a palavra da vítima, e existe também uma discussão sobre o peso da prova, né, da palavra da vítima nesse caso. E aí essa discussão ficou muito à tona em 2021, quando foi sancionada a lei Mariana Ferrer, que é a lei que fala justamente sobre o abuso de autoridade e o aumento da pena de abuso de autoridade em casos de violência sexual, e determina, né, que no processo penal a vítima deve ser tratada, as testemunhas devem ser tratadas com devida diligência, principalmente em casos de violência sexual, porque é isso que a professora falou dos estereótipos. Quando chega no judiciário, as vítimas são destratadas, não são ouvidas, suas versões não são levadas em consideração, elas são tidas como loucas, ou então tem o seu comportamento social questionado. E é a grande questão, né, do mereceu, do pediu para ser estuprada, do pediu para ser assediada, né? Ah, usou essa saia, estava em tal lugar. Essas discussões sempre aparecem nos processos judiciais em casos de violência sexual, e aí a Lei Mariana Ferrer veio justamente para combater esse tipo de violência institucional dentro do processo. Além do estupro e do estupro de vulnerável, né, é importante a gente falar sobre o estupro coletivo e o estupro corretivo, que são duas modalidades que aparecem como causa de aumento de pena no Código Penal. Elas estão previstas no artigo 226 e elas foram acrescentadas a partir de 2018 com a Lei 13.718. E aumentou a pena de 1/3 a 2/3 da pena administrada, né? Essa lei, ela veio em 2018, depois de um caso de 2016, que para mim foi muito marcante, porque foi um caso que foi divulgado na mídia um dia antes do meu aniversário de 16 anos, né? E foi o caso que uma jovem de 16 anos, ou seja, a idade que eu estava fazendo naquele momento, tinha sido violentada por 33 homens, no Rio de Janeiro.
E foi uma coisa horrível. Ela foi na casa do namorado, visitar o namorado, dormiu lá no sábado. No domingo, quando ela acordou, ela estava numa sala, num lugar que ela não conhecia, com 33 homens armados. E aí os vídeos, né, do crime foram divulgados na internet. E aí, com isso, surgiu a Lei 13.718, que acrescentou esse aumento de pena em caso do estupro coletivo e também acrescentou um tipo penal ao Código Penal, que é o registro na autoridade. Desculpa, eu falo isso daqui a pouco, melhor, porque senão vai ficar confuso. Mas, enfim, que depois também criou novos tipos penais justamente por causa da divulgação de cenas de estupro e tal nas redes sociais. E uma curiosidade sobre esse caso, que é terrível, né? Que a gente estava falando sobre os estereótipos. Todas as notícias que eu achei sobre o caso de 2016 mencionavam o fato dessa menina já ter, eventualmente, usado droga recreativa. E para que mencionar o fato dela ter usado droga recreativa numa matéria que é sobre um estupro que ela sofreu de 33 homens, né? Não faz sentido, mas é sempre mencionado. E o outro caso de aumento de pena é do estupro corretivo. A gente usa entre aspas, porque não tem nada para ser corrigido, né? Mas é aquele estupro que acontece para controlar o comportamento sexual da vítima. Então, é um tipo de violência que é muito aplicada contra mulheres bissexuais, mulheres lésbicas e mulheres trans, né? Que são mulheres que têm aí uma divergência no seu comportamento sexual, se comportam sexualmente diferente do que é previsto, né, da norma, e a gente volta de novo na questão da importância do gênero e de como a violência sexual ela é um exercício de poder e de controle, né? Então, essas são mulheres que têm relações sexuais com outras mulheres e que aí tem uma violência infligida contra elas por causa do fato delas terem relações sexuais com outras mulheres ou performarem gênero de uma forma diferente do que é o padrão. Então, esse crime, ele, quando se trata de estupro corretivo, é considerado crime de ódio, né? E aí, num livro que a professora Silvia foi coordenadora, que é o Estupro, eu esqueci o complemento do título, professora, mas a coletânea do estupro. Está aqui do lado. Eu vou pegar já já você fala. Isso. Tem o artigo da Beatriz Pereira, né, junto com a Ana Normaton, que trata justamente sobre o tema do estupro corretivo, e elas falam que a essência desse crime consiste na sanção das sexualidades e dos gêneros que se distanciam da heterossexualidade, e assim, das normas tradicionais impostas e vigentes na sociedade. Isso, esse estupro, perspectiva de gênero, interseccionalidade e interdisciplinaridade, que é uma coletânea de artigos sobre o tema do estupro, né, e é aqui eu destaco esse sobre o estupro corretivo, que é muito interessante, que fala justamente sobre essa imposição da heteronormatividade através da violência sexual. Uma outra modalidade de violência sexual Maria, que é existe... importante dizer que ele está esgotado, mas que ele é da Eduque, tá? E que ele está na internet, Pronto, tá? tá dito. À disposição. É isso. É possível baixar na internet, professora, o livro? A minha informação é de que ele está disponível na Tá. internet. Tá bom. Em forma de e-book, né? Pela Eduque. E-book. E aí, outra forma de violência sexual que existe é a violação sexual mediante fraude, né? Ela se diferencia do estupro porque não é aplicada violência ou grave ameaça, e sim uma dissimulação. Você induz a vítima a erro para daí realizar a violência sexual. E aí, aqui uma curiosidade de uma prática que foi recentemente considerada crime na Califórnia, e que aqui no Brasil é entendido por alguns tribunais, não todos, mas o Tribunal do Distrito Federal, por exemplo, já entende como violação sexual mediante fraude, que é o stealthing, que virou crime na Califórnia, que é a prática de remoção não consensual durante a relação sexual. Então, durante a relação sexual, sem avisar a mulher, o cara vai lá e tira a camisinha e continua ela saber disso. E essa prática é considerada por alguns tribunais como violação sexual mediante fraude. E, inclusive, a decisão, né, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da 7ª Turma Cível, que considerou essa prática uma prática de estupro para justificar o aborto legal de uma vítima, né? A vítima, ela não sabia que o parceiro sexual dela tinha tirado a camisinha, ela não tinha consentido com aquele sexo sem camisinha, e daí isso foi considerado estupro para autorizar a realização de um aborto legal lá no Distrito Federal. Além disso, né, a gente tem as práticas que são mais, as violências sexuais que são mais cotidianas, digamos assim, que é o tipo de violência que a gente está sujeita no nosso dia a dia, infelizmente, né? Que é a importunação sexual e o assédio sexual. O assédio tem essa conotação meio lato sensu, que a gente se refere ao assédio como
toda a violência sexual, como comportamentos que não são desejados, né, que de algum cunho sexual, mas ele, no Código Penal, no artigo 216-A, ele se caracteriza pela existência de uma relação de hierarquia ou ascendência entre o autor e vítima e pelo abuso da posição privilegiada para constranger a vítima a conceder favores ou fazer concessões libidinosas. Ou seja, é uma prática de violência que ela está restrita a ambiente de trabalho, ao ambiente de escola, a relação professor-aluno, esse tipo de coisa, e que ela tem sido bem combatida numa perspectiva preventiva interessante nos últimos anos, porque foram duas leis, uma em 2022 e uma em 2023, que criaram programas diferentes de prevenção a esse tipo de conduta dentro do mercado de trabalho. Então, o programa Emprega Mais Mulheres, que passou a prever medidas para combater o assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho, e em 2023, agora mais recente, foi instituído, de fato, o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Ou seja, são programas de prevenção à prática de assédio e de outras violências sexuais, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, nessas relações de trabalho e de hierarquia, né? E a importunação sexual, que é mais parecida com aquilo que a gente chama cotidianamente de assédio, né? Que é aquelas invasões corporais, né? Que não usam violência física e nem grave ameaça. Então, as apalpadas, beijos, lambidas, encostadas e outras coisas dessa natureza que acontecem muito, por exemplo, no transporte público, na rua. Isso é importunação sexual. É o 215-A. Foi acrescentado pela Lei 13.718 de 2018, depois também de um caso que teve muita repercussão, que foi o caso do Diego Novaes, em 2017, que ejaculou no pescoço de uma mulher no ônibus na Avenida Paulista. Ele foi preso em flagrante, né, e a conduta dele foi tipificada como estupro, só que por não se tratar de fato de estupro, a prisão dele foi relaxada, e aí se percebeu que existia essa brecha na lei para esse tipo de conduta, que foi sancionada pela importunação sexual. E aí, para encaminhar para o final aqui, é importante a gente falar, a gente sofreu hoje um ataque virtual e a gente está sujeito a esse tipo de ataque nessa sociedade que a gente vive hoje, de internet, globalização e tal. E aí existem, né, tipificações que são justamente para tratar desse tipo de violência que acontece nas redes sociais, na internet, que é o artigo 216-B e 218-C. O 216-B é o registro não autorizado da intimidade sexual, que foi uma lei que é apelidada de Lei Rose Leonel, Lei 13.772 de 2018, que também, mais uma vez, um caso paradigmático, se percebe uma lacuna na lei, e aí se cria um novo tipo penal para sanar essa lacuna, né? E aí ela era uma jornalista, mãe de 2 filhos, as imagens íntimas dela foram vazadas em 2005 pelo ex-noivo dela, depois do fim do relacionamento, e foi divulgada em sites do Brasil, do exterior, afetou a imagem dela profundamente, afetou a relação delas com os filhos. Ela e os filhos tiveram muitos problemas psicológicos, foram ridicularizados e tal. E aí ela tentou ali se virar com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que é sobre a inviolabilidade da imagem, e o inciso 2º da Lei Maria da Penha, do artigo 7º, para falar sobre a injúria, difamação, calúnia e a forma de divulgação sobre a imagem dela, mas não existia até então uma criminalização de fato, né, dessa violação do espaço da mulher no espaço digital, assim, de divulgação de imagens e de filmar. Então, criminaliza a produção, fotografia, filmagem e outras formas de registro sem autorização de cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. E esse tipo penal, ele é bem importante, quando a gente sempre discute, por que criar tipos penais assim? Ele é importante porque o que não tem nome não existe, né? E aí você cria uma punição para uma coisa que acontece também cotidianamente. 2018 foi o ano que eu saí da escola e era muito comum ter meninas da minha idade, de 17, 16, 18 anos, tendo a vida delas arruinada por causa de um ex-namorado, de namorado que recebeu um nude e resolveu compartilhar com os amigos esse nude. E era sempre assim, o menino não fez nada de errado, é coisa de moleque, mas a menina que mandou esse nude, ela era, enfim, todas as palavras de baixo calão possíveis e tinha a sua imagem e a sua... faltava as amizades, enfim, o círculo social, e de fato gera, né, muitos problemas psicológicos. Na mesma linha,
o 218C, ele fala da divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Então, também é nessa linha de divulgação de imagens, usar a internet para realizar uma violência sexual, e trata de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, nananana, que contém cenas, registro audiovisual que contenha cenas de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, com ou sem o consentimento da vítima, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Ou seja, são dois tipos penais que vêm justamente para suprir essas lacunas que existiam, que é, no mundo digital, as informações correm muito rápido, a gente consegue divulgar todo tipo de imagem, todo tipo de vídeo, uma facilidade gigantesca. E, como, historicamente, né, estamos num contexto de violência, no ambiente virtual, essa violência não deixou de acontecer. Assim, a gente também foi afetada através do ambiente virtual. E aí, eu acho que com isso a gente fechou aí o arcabouço. Tem muitos outros tipos penais que envolvem a dignidade sexual, mas acho que esses são os principais e são os mais recentes, assim, que trazem justamente os debates mais atuais sobre os crimes de violência sexual. E é isso. Que magnífico, muito bom ouvir a professora Silvia, ouvir a Maria Mendes, que maravilha, duas gerações bem, a mais experiente, a mais jovem, isso é magnífico. Nós temos muitos elogios aqui na internet, sempre maravilhoso, um grande aprendizado com as professoras, com a professora Silvia, maravilhosa. Nós temos aqui as colegas que vieram nos assistir desde Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Nós estamos com a Leusa Ledesma, que é a presidenta lá do Rio Grande do Sul, aqui conosco. Tem pessoas do norte do Brasil também que estiveram aqui conosco. Então, é uma grande alegria. Temos aqui algumas perguntas. Eu não sei, temos tempo aí para responder uma ou duas perguntas, professoras? Se exigirem resposta muito longa, não poderia, mas... Uma condensada, uma resposta condensada aqui, bem sucinta. Uma das colegas aqui está perguntando como fazer para mudar as concepções tão arraigadas de posse e poder masculino que provocam tanta violência, e eu acrescentaria não apenas no espaço físico, mas também no espaço virtual. Professora Silvia. Eu acho que são esforços como que nós estamos fazendo aqui hoje, não é? E eu gostaria de dizer que existe uma parte desses esforços voltados de nossa parte, que somos eu, professora de Direito, Maria, uma mestranda, não é? Minha orientadora, inclusive, nós fazemos muito dos nossos esforços através das leis, mas nós buscamos trabalhar com as mentalidades, sabendo que a pergunta que foi feita toca no ponto fulcral. Eu diria, por exemplo, para você que me perguntou, o seguinte: leia a Convenção da Mulher, que é a Convenção CEDAW, né, de 79, e que já mencionamos, não é verdade? Você leia essa convenção e veja que é no artigo 5º que eu costumava, durante os 12 anos que eu estive no Comitê CEDAW, eu costumava dizer, meu Deus do céu, esse é o mais importante, porque exatamente fala da atenção que temos que ter à modificação dos padrões culturais, não é? Presentes nas sociedades. Então, claro, eu não diminuo, eu não acho não importante, secundariamente, porque é uma superestrutura, o direito, como algumas pessoas dizem. Eu digo, é muito importante o direito, porque ele também tem um papel de educador, de reconhecimento que determinadas ações são não desejadas pelo Estado, e mais do que isso, são ações tão nefastas que são, inclusive, sancionadas pelo Estado. Então, eu não desconsidero o direito, e eu acho que o instrumento nosso de trabalho é bastante importante. Mas você tem toda a razão. Como fazer? É uma pergunta que cada um de nós devemos fazer a nós mesmos e encontrar, né, a própria forma de fazer, não é? Eu encontrei a minha,
como feminista, atuante no movimento de mulheres brasileiro, latino-americano e global, não é? Outras pessoas vão ter outro tipo de trabalho, que será mais focado numa periferia, numa população. Outras terão esse trabalho focado, mas focado de uma maneira tão interessante, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, não é? O que é que essas mulheres estão querendo? Não é? Elas estão querendo, não é, convidar a todos que ouvirem essas vozes, não é, a refletir exatamente sobre essa desigualdade que consideramos injusta, mas que a gente sabe. Lembre-se que eu insisti nos estereótipos e o quanto eles estão presentes na sociedade e nós absorvemos, como é que eu digo, inconscientemente, né? Então, como eu disse, muito alerta, inclusive em relação a nós próprios, que todos nós, e até deu exemplo, até eu, 40 anos, 50 anos dessa luta, né? A gente tem. Né? Então, cada um de nós vai encontrar. Por parte do Estado, é políticas públicas no sentido, não é, de efetivamente conseguir atingir a população brasileira no sentido de convidá-la a parar para pensar, como disse Hannah Arendt, né? Vamos parar para pensar. O que significa isso? Nós, homens, somos superiores às mulheres ainda, e foi por isso que eu trouxe um pouco da história da inferioridade, da subalternidade das mulheres, historicamente implantada nas sociedades, não é verdade? E eu trouxe para dizer, isso está na história, mas é algo construído politicamente, inclusive, por interesses de poder, e é por isso que nós temos que buscar, cada uma de nós, a partir do nosso lugar, qual é, né, a ação que nós vamos ter condições de fazer para interferir nesses padrões culturais machistas, né, patriarcais, que colocam as mulheres nessa situação de subalternidade, porque tratamos de violência sexual. Se nós tivéssemos igualdade de condições, por que é que nós seríamos o polo pacífico dessa violência? São perguntas que têm que ser feitas. E tem pessoas, talvez, que vocês conversando num diálogo, até num bar, a gente pode manter, não é, conversas no táxi, isso, aquilo, que seja um convite à reflexão por parte do nosso interlocutor. Isso eu falo em termos de intersubjetividade. Agora, eu convido a todos a entenderem a ação do coletivo, que é a ação política, não é? Que é necessária, seja através da sociedade, como Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, não é verdade? E através do Estado brasileiro. Nós temos que exigir políticas públicas de conscientização, não é? Então, precisamos de campanhas e precisamos de educação. E educação não só de crianças, como eu já falei, educação continuada. Como fazer isso? Todos nós temos que pensar. Eu entendo que esse é um grande desafio de todas e todos, porque nós, mulheres feministas, não somos como querem incutir por aí, todas nós somos contra os homens, de forma contrária. Eu tenho filhos, tenho os netos, tenho bisnetos, né? Tantas e tantas feministas da mesma forma, não é verdade? Agora, outras não têm também, é um desejo, mas não necessariamente uma mulher que não se casa, que não tem um parceiro, ela odeia os homens. E, na realidade, homens odiarem as mulheres, isso é estrutural, porque se não fosse, como é que nós explicaríamos esses casos todos que acontecem, e inclusive esses casos mencionados por nós hoje? Agradeço bastante as palavras da professora, magnífica esse chamado que a professora Silvia faz para todos nós. Eu passo a palavra para a Maria, para os seus, um minutinho final para as suas considerações, depois para a professora Silvia, e por fim eu faço encerramento. Maria. Tem muito pouca coisa a acrescentar, assim. Tem uma frase que eu gosto muito de Mangue Beat, e tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu me organizando, posso desorganizar, e eu desorganizando, posso organizar. E eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, assim, é se manter firme, juntas, numa luta que é constante, né, que é antiga e vai continuar existindo por algum tempo, mas uma hora a gente vai conseguir conquistar os nossos direitos. E sem medo,
E pensando sempre que é isso, existem mulheres que ainda não conseguem erguer a voz, então a gente precisa estar aqui no papel de, se a gente pode erguer nossa voz, a gente deve erguer nossa voz e ajudar essas outras mulheres a também erguerem a delas, assim. E acho que nisso a gente vai conquistando mais espaço e liberdade. E aqui eu, como professora, né, a gente tem a boca torta, usando esse cachimbo de ser professor, eu indicaria mais um livro à leitura, né, que é o livro da Bell Hooks, né, já que Maria mencionou erguer, convidou a todos e a todas, tá, erguermos nossas vozes. É lindíssimo, são lindíssimos os livros da Bell Hooks, que nos deixou há relativamente tão pouco tempo, na verdade, esse livro dela, Erguer a Voz, né, é muito bonito, merece ser lido e merece que nós todos nos engajemos, né, na construção dessas vozes, né, dissidentes de um status quo que apenas nos trata de uma forma subalterna. Queiramos ou não assumir que isso acontece.